A paz do Senhor Jesus esteja contigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e eu quero te agradecer por ter clicado aqui nesse vídeo, entrado aqui no meu canal para conhecer. Se você ainda não é inscrito, quero convidar você a inscrever-se aí, me dar uma forcinha para que eu chegue à meta aí dos 1000 inscritos, que nós estamos aí na luta. Falta pouquíssimos, nós vamos chegar logo. Assista o vídeo até o final e deixe o seu like aí se você gostar do meu conteúdo, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para nos ajudar aí, ok? Você também que já é inscrito em nosso canal, já acompanha o meu conteúdo, que Deus te abençoe. E nós vamos hoje iniciar mais um trimestre da revista da Escola Dominical, das revistas da CPAD, na classe dos adultos. Nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2022, que tem por título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para uma breve visão panorâmica do trimestre, né? Nós vamos estudar 13 lições abençoadíssimas sobre o Sermão do Monte. Nós vamos ver aqui na lição de número 1, que nós vamos estudar hoje, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Na lição de número 2, sal da terra e luz do mundo. Vamos ver que os crentes cristãos são considerados sal da terra e luz do mundo. Lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Nós vamos ver a relação entre o discipulado e a lei de Moisés. Lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Nós vamos ver que nós cristãos não podemos e nem precisamos, guardar em nosso coração sentimentos ruins. Lição 5, o casamento é para sempre. Vamos ver nesta lição algumas exceções que fogem à regra do casamento para sempre. O plano original de Deus é o casamento para sempre. Mas nós vamos ver nesta lição que há algumas exceções. Versículo 6, expressando palavras honestas. Vamos ver que a palavra do cristão precisa ser honesta. Sim, sim e não, não. Lição 7, não retribua pelos padrões humanos. Nós não podemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Lição 8, sendo verdadeiros. O cristão, servo de Deus, servo de Cristo, súdito do reino de Deus, precisa ser verdadeiro. Lição 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Vamos ver aqui duas práticas, duas disciplinas devocionais da vida do cristão, que é a oração e o jejum, da maneira como Jesus ensinou. Lição 10, nossa segurança vem de Deus. Nós vamos ver que nós estamos seguros em Deus. Tá? A nossa fé não é fundamentada em homens, não é fundamentada em obras, não é fundamentada em nada mais, nada menos do que Deus, a pessoa de Deus. A nossa segurança está nele. Lição 11, sendo cautelosos nas opiniões. Nós vamos aprender como o crente precisa de cautela em tudo aquilo que ele fala. Lição 12, a bondade de Deus em nos atender. Vamos ver como Deus graciosamente derrama sobre nós a sua bênção, a sua graça e atende por misericórdia e por graça as nossas orações. E lição 13, a verdadeira identidade do cristão. Vamos ver como um cristão realmente precisa viver aqui nessa terra. Em linhas bem gerais, bem rapidamente, esta é uma visão geral da revista desse segundo trimestre, que porventura está muito bonita, como sempre a CPAD
ela produz um material excelente, tá bom? Então vamos lá para a primeira lição de hoje. A primeira lição é dessa revista, desse segundo trimestre, que ela vai ser ministrada em classe no dia 3 de abril de 2022. Tem por título O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O textuário da nossa lição diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Verdade prática: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter cristão. E para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Que verdade prática mesmo, né? Muito profunda. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, do versículo 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo ele a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então essa é a leitura bíblica em classe. A lição está dividida, né, em 3 pontos, mas antes disso, né, eu esqueci de comentar sobre o escritor, né, o autor da revista, o pastor Osiel Gomes. Ele é um homem muito abalizado, né, muito fundamentado nas escrituras e de um gabarito, de uma bagagem enorme, né, para nos ensinar. Então vai ser ele que vai nos ensinar aí, né, na escrita da revista durante esses 3 meses. Um homem de Deus, nós o acompanhamos nas redes sociais e ouvimos as suas mensagens, seus ensinos. Um homem extremamente zeloso pela palavra e vai nos abençoar muito. Pastor Osiel Gomes. Então vamos lá. O primeiro ponto vai falar sobre a estrutura do Sermão do Monte. O segundo ponto, né, vai falar sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E o terceiro, somos bem-aventurados. Então vamos lá para o primeiro ponto, no subtópico de número 1, por que Sermão do Monte? Por que Sermão do Monte? Ficou intitulado Sermão do Monte, né, pelos estudiosos, por causa do versículo 1 do capítulo 5 da leitura bíblica em classe, que diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Então o sermão que foi proferido sobre um monte. Era o costume, às vezes, de Jesus fazer isso, até para a voz, né, ter um alcance melhor aos seus ouvintes. Então, é possível, lendo Mateus 8, versículos 1 e 5, e Lucas 7, 1, é possível que esse monte ficasse perto de Cafarnaum, né, uma cidade, né, chamada Cafarnaum. Estava mais ou menos a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia, né, perto do Mar da Galileia,
e 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. Então, ficava mais ou menos naquela região ali. Nós não sabemos exatamente o nome do monte, mas ele ficou conhecido, né, pelo Monte das Bem-aventuranças, ou Monte das Beatitudes, porque foi ali que Jesus proferiu o seu sermão, intitulado Sermão do Monte. Subtópico 2, a estrutura do Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ele está estruturado com 5 discursos, 5 grandes discursos. Primeiro, as bem-aventuranças, no capítulo 5, do versículo 3 ao 12, lembrando que o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus, ok? Então, o primeiro discurso de Jesus no Sermão do Monte são as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, do verso 3 a 12. O segundo discurso vai falar sobre que os discípulos são sal da terra e luz do mundo, capítulo 5, versículo 13 a 16. O terceiro discurso, Jesus é o cumprimento da lei, Mateus 5, 17 ao 48. O quarto discurso, os atos de justiça, capítulo 6, do versículo 1 ao 18. E o quinto discurso, declarações de sabedoria, do capítulo 6, versículo 19, até o capítulo 7, versículo 27. Então, quando você for estudar o Sermão do Monte, use este esqueminha, né? Está na sua revista aí. Use esse esqueminha para você entender as divisões do Sermão do Monte, porque isso é didático e vai melhorar a sua compreensão da palavra de Deus. E uma outra coisa que nós devemos frisar aqui ainda nesse subponto 2 é que o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a fim de uma vida nova no reino de Deus. Lembrando para quem já sabe, já estudou, e ensinando quem ainda não sabe, que o Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus e ele enfatiza Jesus como rei, o rei messiânico. Então, o Sermão do Monte, quando você lê o Sermão do Monte, ele deve ser entendido e valorizado a partir dessa autoridade messiânica, tá? A autoridade de Jesus como Messias, chamando as pessoas para viverem uma nova vida no reino de Deus. O início da mensagem de Cristo foi, né? Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. E são expressões similares. Ok? Então, quando você for estudar o Sermão do Monte, tenha isso em mente, que ele deve ser compreendido e valorizado através da perspectiva messiânica, do poder de Jesus como Messias, para chamar as pessoas para estarem debaixo do domínio de Deus, ou seja, do reino de Deus. Subtópico 3, a quem se destina o Sermão do Monte? Quem foram os destinatários do Sermão do Monte? Primeiro, nós temos que o Sermão do Monte ele foi direcionado aos discípulos, Lucas 6 e 20, você pode conferir lá, mas também a boa parte da multidão que estava ali, ao seu redor ali, e o ouvia. Mateus 7, 28, Lucas 6 e 17. Mas, como ele está, o Sermão do Monte está na Bíblia Sagrada, e a Bíblia ela é atual para nós, então, diretamente, o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, à multidão que estava ali ouvindo e para nós hoje, porque o Sermão do Monte, ele é praticamente a base do Novo Testamento. Nós vamos ver aqui algumas características dos súditos do reino de Deus, no caso os cristãos, os crentes, e você encontra isso nas epístolas, você encontra isso em todo o Novo Testamento. A base, para mim, a meu ver,
a base do Novo Testamento é o Sermão do Monte, porque aí fala de todos os ensinamentos que um cristão necessita saber. Ok? Então nós encerramos aqui esse primeiro ponto. Se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você tem algum acréscimo, se você tem alguma coisa a discordar também, porque a troca de saberes produz conhecimento, você pode deixar aqui nos comentários, ok? Então vamos para o ponto 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças, subtópico 1? O que são? O que significa isso? A expressão, né, uma expressão composta em português, bem-aventurados, no grego é makarioi. E o termo makarioi é um adjetivo que está no plural, ok? Significando felizes. Felizes. Tá? Então, os bem-aventurados, em linhas gerais, são pessoas felizes. E esta expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Então, a expressão bem-aventurados, em primeiro lugar, significa felizes, e em uma outra perspectiva, trata das qualidades da vida. Nós vamos ver lá na frente, né? Quebrantamento, choro, misericórdia, mansidão, pacificação, perseguição por causa dos valores do reino. Nós vamos ver isso lá no subtópico 3. Mas só adiantando aqui, são qualidades, né, que estão na vida daqueles que dependem de Deus, na vida daqueles que entregaram a sua vida a Deus. Ok? Então essas bem-aventuranças, elas são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância ele persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Então, o que são as bem-aventuranças? São qualidades daqueles que servem a Deus e também são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância que ele estiver vivendo, ele vai perseverar no caminho estabelecido por Jesus e participar das bênçãos da salvação. Então esse foi o ponto, subponto 1. Subponto 2, o reino de Deus e o seu caráter. Então o reino de Deus e o seu caráter. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é o domínio de Deus sobre as pessoas, o domínio de Deus sobre as pessoas, em linhas bem gerais. Mas o reino de Deus, ele tem dois aspectos, né? Primeiro o aspecto presente e depois um aspecto futuro. Vamos para o aspecto presente, Mateus 12, 28. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 12, 28. Diz o seguinte, 12, 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente ou conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino presente, o reino já chegou até a vós. Mas o reino presente, ele tem domínio parcial. Não é que Deus não tenha controle de tudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas o reino de Deus hoje, presente, ele tem um aspecto individual, digamos assim. Cada pessoa que foi alcançada por esse reino está sob o domínio do rei. Né? O termo reino aí é Basileia, né? E o rei é Basileus. Então aí a Bíblia nos mostra isso, que o reino de Deus já chegou, aspecto presente. Num aspecto futuro, Mateus 25 e 34, nós vamos ver que esse aspecto é o domínio geral de Deus sobre toda a terra. E esse aspecto ainda não chegou. Isso está em Mateus, capítulo de número 25, verso 34. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Então, esse reino aqui é o reino milenar de Cristo, que Cristo reinará, né, na terra, territorialmente, em toda a terra, partindo de Jerusalém, que vai ser a sede do governo de Cristo. Ele vai dominar toda a terra e vai reger a terra com vara de ferro. Ele vai dominar tudo, e então um aspecto futuro do reino de Deus. Nós podemos ainda falar sobre alguns conceitos, né, ainda sobre o reino de Deus, que nós encontramos na Bíblia, subentendido na Bíblia. Primeiro, o reino no coração. É um reino individual na vida da pessoa. O coração dele está entregue a Cristo e ele é súdito do reino de Deus. E temos também o reino de Deus como a chegada do reino de Deus como salvação. Então, quando a pessoa passa por uma experiência salvífica, ele é iluminado pelo Espírito Santo, é convencido pelo Espírito Santo, aceita a graça de Deus na sua vida, né? Responde favoravelmente à graça de Deus, e aí ele é salvo. Então, o reino de Deus como salvação. Também nós temos a igreja como expressão do reino de Deus, porque a igreja é um povo que serve a Deus. Então, a igreja é uma expressão do reino de Deus na terra. É um povo que serve a Deus, são súditos do rei, servem a Deus em espírito e em verdade. E também temos, na letra D, a questão de toda a criação e a volta do Senhor. Então, a imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá um novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Então, nós temos um aspecto presente, o reino de Deus já está entre vós, um aspecto futuro territorial, que vai ser no milênio, e por fim Deus criará um novo céu e uma nova terra, e o reino será completamente, né, estará todas as pessoas redimidas sob o controle, a autoridade e o domínio do reino de Deus. Ok? E aí, para encerrar esse ponto, subtópico 3, os súditos do reino de Deus. E aqui nós vamos ver aqui sobre a primeira sessão. Se você se lembra, né, você pode voltar um pouquinho aí a página da sua revista e ver que o Sermão do Monte é constituído de 5 grandes discursos. E o primeiro discurso são as bem-aventuranças. Ok? E aqui nós vamos ver aqui que essa sessão, Mateus 25, do 1 a 12, vai mostrar 8 qualidades do caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, quebrantamento, choro, mansidão, retidão, no caso a justiça, misericórdia, pureza e a pacificação e a perseguição por causa dos valores do reino. Isso aqui é bom, aplicável, porque se você não estiver vivendo isso aqui, você precisa rever o seu cristianismo. Se você não está vivendo isso na prática, o quebrantamento diante de Deus, o choro, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação, se você não está sendo perseguido de alguma maneira pelos valores do reino de Deus, você precisa refazer, ou melhor, fazer uma análise mais aprofundada do seu cristianismo, porque talvez você não esteja debaixo do domínio do reino de Deus, do Basileia de Deus, ok? Então nós terminamos esse ponto aqui, 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Eu quero convidar você a deixar o seu comentário aqui, né? Qual é a sua visão sobre esse ponto? Qual é a sua visão sobre essas 8 qualidades, né? Deixa aqui nos comentários para nós interagirmos. Então vamos para o final da lição, né? Último ponto, somos bem-aventurados. Subtópico 1, a beatitude na vida dos salvos. Então o salvo em Cristo, que é o seguidor de Jesus, né? Ele vive a
beatitude. O que é isso? É o estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. É um estado de felicidade e de serenidade. Então, o que é a beatitude, a bem-aventurança? É um estado de satisfação, de plenitude. É um estado de felicidade, em que o crente, o cristão, ele não depende de fontes exteriores de felicidade. Ele não depende de fontes alheias de felicidade. A fonte de felicidade do bem-aventurado é Deus. É a paz que Deus dá, é a satisfação que Deus dá, é a serenidade que Deus dá, né? Vinda direto do Espírito Santo, ok? E isso só ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus, da graça de Deus, do favor imerecido, né? E manifesta essas atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Então, ele só consegue ter essa plenitude porque a graça o capacita. Armínio tinha essa visão, né? Que a graça, ela capacita o crente diariamente, é uma graça concomitante, uma graça cooperadora, ela coopera com o cristão desde a sua conversão, tá? Até a sua glorificação, digamos assim, até a sua morte em Cristo, ou o arrebatamento, melhor dizendo. Então a graça coopera na vida do cristão pela sua vida diária. Ali ela vai dando capacidade ao cristão de buscar a Deus, de fazer aquilo que é correto, de orar, de buscar a presença de Deus, de santificação e assim por diante. Tudo que o cristão precisa, a graça cooperante de Deus, a graça de Deus derramada, o favor de Deus imerecido derramado sobre o homem, sobre o cristão, capacita ele a ser um cristão e o caminha para o céu, ou o encaminha para o céu. Subtópico 2, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Então, o cristão que pratica essas 8 bem-aventuranças, essas 8 beatitudes, lá no Sermão do Monte, que nós vimos aí, no subtópico 3 do ponto anterior, você pode voltar aí e ver um pouquinho, aquele cristão que pratica essas bem-aventuranças, o que ele fala? O que ele faz? Ele consegue dominar o eu carnal. E eu gosto muito de um texto que está em Romanos, e eu gostaria de ler para você, Romanos capítulo 6, porque isso mostra o poder que nós temos, não de nós mesmos, mas pela graça, pela presença do Espírito Santo, pela abundância da palavra de Deus em nossa mente. Romanos capítulo 6 e versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a graça te capacita a viver o domínio sobre o pecado. Você não precisa viver pecando. Não é que você não tenha pecado. O pecado original, o pecado federal, né? O pecado que Adão nos passou, nós temos, não tem jeito. Mas os pecados atuais, como alguns teólogos denominam, os pecados reais, os pecados praticados, você tem, a graça te dá a capacidade para vencê-los. Você tem que tomar posse disso, porque ela te dá essa capacitação. Então aí agora nós vimos também uma última parte aí, que Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. O que o homem moderno deseja? É lógico que não é generalizando, mas ele deseja dinheiro, ambição e poder. Dinheiro, ambição e poder. Então, o reino de Deus, a felicidade que Deus dá, não tem nada a ver com isso. A felicidade que Deus dá, ela tem a ver com o crente praticar
as 8 virtudes do Sermão do Monte, da primeira sessão, do primeiro discurso, Mateus 5, do 1 ao 12, aquelas 8 bem-aventuranças, 8 qualidades daqueles que são servos de Deus. A felicidade do cristão não está no dinheiro, não está na ambição e no poder, mas nas 8 bem-aventuranças. E aí nós podemos voltar lá, né? E você pode ler: bem-aventurados os pobres de espírito, que são os quebrantados, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros, que são os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa do reino de Deus, e assim por diante. Aí ele termina o versículo 12 dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ok? Nós vamos encerrando por aqui, mas se você ainda tem algum comentário nesse último ponto, fique à vontade para comentar, para falar, para deixar a sua opinião, ok? E eu vou encerrando por aqui. Eu te espero na próxima lição. Se você não deixou o like ainda, nos ajuda aí. Deixa o like aí para fortalecer o canal. Ainda não é inscrito, não inscreveu até agora, me ajude aí. Estou quase chegando a 1000 inscritos. Me ajude aí a inscrevendo-se aí no meu canal, ok? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.